Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, em ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores. Você pode participar através do WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição, 3289-3580. Hoje, quinta-feira, nós temos a edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria do Gente que Fala com o movimento Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras, com apoio da revista Justiça e Cidadania. E para que esta parceria seja possível, o representante do Ministério Público Democrático, movimento do Ministério Público Democrático, procurador de Justiça, Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Dr. Mário Sérgio, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Zancopé, bom dia, caros colegas dessa mesa, os ouvintes, né, todas as pessoas que acompanham Gente que Fala. Estamos aqui em nome do Ministério Público Democrático para, junto com os demais colegas, conversar um pouquinho com o nosso público. Muito obrigado. Também conosco a advogada doutora Lúcia Bludeni, conselheira da OAB. Doutora Lúcia, prazer tê-la aqui. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, enriquecendo, né, os nossos conhecimentos e trocando ideias. Também conosco o advogado Dr. Marcelo Crespo. Boa tarde a todos, boa tarde, Zancopé, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E também a administradora de empresas, Luciane Abramo. Prazer tê-la aqui, Luciane. Prazer, Zancopé, agradeço muito, obrigada, bom dia a todos. Agradeço também ao Ministério Público Democrático pelo convite e gostaria de aproveitar a oportunidade de falar sobre a segunda corrida e caminhada Não Aceito Corrupção, que acontecerá agora no dia 11 de dezembro, e convidá-los a todos a participar. corridanãoaceitocorrupção.com.br. Vamos juntos. Repete pra gente. corridanãoaceitocorrupção.com.br. Dia 11 de dezembro de 2016. Qual é o local? Praça Charles Miller, no Pacaembu. Ah, tá ótimo. A gente ainda vai falar mais sobre isso. Se interessou, já percebeu. Eu já fiquei atenta. O tema é sensacional, recorrente, sem dúvida alguma, né? E merece todo o carinho, toda a análise para que se possa participar. O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, promoverá dia 17 de novembro audiência pública para a atuação do Ministério Público na discussão da reforma política de drogas no Brasil. Evento aberto à participação de qualquer cidadão, sem necessidade de cadastramento prévio. Doutor Mário Sérgio, doutora Lúcia, doutor Marcelo, Luciane, doutora Luciane, podemos este evento que o Ministério Público discute da reforma política de drogas, doutor Mário Sérgio. Zancopé, pela primeira vez em âmbito nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público irá propor uma pauta que permite à sociedade, às entidades ligadas à questão de abuso de álcool e drogas no Brasil, se manifestar e apresentar ponderações, ideias, propostas para a política de drogas brasileira. A nossa política de drogas está bastante centralizada na lei de drogas, uma lei de 2006, que foca as ações mais na repressão, deixando um pouco de lado, não que a lei deixe de lado, mas nós que operamos a lei, deixamos de lado ações importantíssimas como o tratamento, a recuperação e especialmente a prevenção ao álcool e outras drogas. Então eu penso que novembro, próxima quinta-feira, às 13 horas, no Conselho da Sociedade Civil, com os demais ministérios públicos, com entidades que tratam da questão, nos focar na questão
importantíssima que é o abuso de álcool e drogas, nos reflexos que essas questões às vezes causam para a questão e para o enfrentamento criminal, tanto em relação ao tráfico de drogas quanto ao crime de porte de drogas para uso próprio, e propor naquele cenário um debate bastante maduro acerca da problemática que hoje está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da descriminalização do crime de porte de drogas para uso próprio. Mas, doutor Mário Sérgio, quando o senhor se refere a uma lei, e aí o senhor diz de tratamento, o tratamento não é um estágio posterior, não é uma... Eu quero entender a discussão dos dois temas, né? Porque nós temos a lei, perfeito, você tem que cumprir a lei, ou você, né, não questiona se é correta ou não a lei, né? Mas aí tratamento é um outro estágio, né? Zancopé, essa lei é muito complexa. Ela trata das ações do Estado em relação à questão de drogas como um todo. Então, ela indica caminhos que prevenção às drogas é uma ação intersetorial que o Estado e todas as entidades públicas podem e devem se envolver com ele. Fala sobre a questão da necessidade do tratamento, isso é área de saúde, logicamente. O direito e a justiça não tem por que se intrometer, em bom português, com o tratamento. Isso é uma questão médica e muito séria. E também a reinserção social do dependente de drogas, do dependente de álcool, que perde o emprego, que vai para as ruas, que às vezes se envolve em delitos como autor ou vítima. Então, a questão da droga não está somente focada no tráfico, que é um fato sério, ou no porte de drogas para uso próprio. Ela tem uma abrangência muito grande, porque ela atinge a sua casa, a minha casa, as nossas famílias. Então, a proposta que eu imagino deva ser conduzida frente ao Conselho Nacional do Ministério Público, pelo menos pelo Ministério Público de São Paulo, será no sentido de uma ampla discussão, de um debate intenso sobre investimento em prevenção, sobre aumento de vagas para o tratamento das pessoas que precisam, e são muitas, e também meios para que elas possam se reinserir socialmente, sem prejuízo, logicamente, do cumprimento da lei que você falou que é essencial. Doutora Lúcia. Eu compreendi perfeitamente o que o doutor Mário Sérgio falou aqui, em termos de política pública, de lei estabelecida, do fato concreto da atuação dos agentes que lidam com a lei da família jurídica, né, vamos dizer assim, mas é que toda lei ela existe diante de um fato social, e o fato social é esse. E hoje se pensa em trabalhar mais com uma questão de prevenção e políticas públicas de suporte àquele eventual infrator, seja que ele tenha cometido o delito, que ele já tenha, inclusive, pago pela sua pena, mas como fazer com aquele indivíduo, porque isso é uma questão do Estado, o que fazer com aquele indivíduo depois. Durante o tratamento, a prevenção, então, é a prevenção, é o tratamento, são as famílias e como inseri-lo na sociedade. Olha, a questão não é simples, como qualquer política pública e como qualquer mazela humana, porque isso é mazela humana, tá certo? E o que eu sinto mesmo, doutor Mário Sérgio? Nós temos uma defasagem muito expressiva na questão educacional. Então, as coisas vão ocorrendo e as ofertas vão acontecendo na vida dos jovens por conta de uma educação muito deficitária, porque, sinceramente, eu acho que hoje, com o acesso que a gente tem aos meios de comunicação, não há dúvida de que a prevenção é feita no país. A todo tempo se fala do abuso, do álcool, da droga. Então, é uma escolha individual, mas não é uma escolha premeditada daquele indivíduo, daquele jovem, daquele adolescente. É uma conjuntura social em que ele vive, que ele acaba desembocando para esse cenário, porque está muito deficitária a nossa educação. A estrutura educacional e a estrutura familiar estão deficitárias. Então, eu acho que isso ocorre naturalmente. Complementando o que os colegas disseram, e até a sua pergunta, Zancopé, essa lei de 2006, que é a lei de drogas, ela não é só uma lei criminal, é importante deixar claro isso. Inclusive, quando a lei foi publicada, eu tive a oportunidade de escrever um artigo exatamente sobre a parte da lei de drogas que fala sobre o tratamento, não é?
E aquilo que eu venho falando aqui no programa já por algumas vezes, o problema do Brasil e do brasileiro é que a gente só sabe pedir leis. O brasileiro está acostumado a cobrar leis. Então a gente cobra a lei, fala precisa de pena mais alta, precisa de mais uma lei, mais uma, e nós temos aí uma infinidade de leis que não são cumpridas. Essa lei de 2006, se a parte de tratamento ao dependente de drogas fosse executada pelo executivo, nós teríamos uma situação, eu acredito, um pouco diferente. Eu discordo um pouquinho da doutora Lúcia, falando que hoje existe a comunicação da droga, porque eu entendo que pode existir nas redes sociais, mas é muito maior a responsabilidade do executivo de implementar essas políticas. Uma coisa é você fazer um comunicado e nas redes sociais dizer, olha, o abuso de drogas e álcool e outras, mas o poder público, especialmente o poder executivo, há muito tempo não cumpre o seu papel. E aí o brasileiro está acostumado a pedir lei. O legislativo faz umas porcarias de umas leis e sobra para o judiciário interpretar o que dá para interpretar. Então a gente está cobrando as pessoas erradas. As políticas de drogas que nós temos praticado no Brasil falharam desgraçadamente. Não adianta. A gente sabe, hoje, os maiores crimes em quantidade são homicídio, latrocínio, roubo, porte de arma, tráfico de drogas. 90% das pessoas que estão presas e que respondem a processo são esses crimes. E o tráfico de drogas, você só consegue, no final, a condenação e a prisão de quem? No vaporzinho, né? Aquele pequeno traficante, os grandes traficantes, o dono do tráfico mesmo, esse nunca é pego. Então a gente está enxugando gelo há muito tempo. E não adianta só pensar no tráfico, porque tem realmente essa questão da dependência. Então é um problema de saúde pública que precisa ser tratado com mais seriedade. Eu concordo com o Dr. Marcelo. Realmente é algo muito complexo e aí vem ao caso da descriminalização que nós temos em próximo passo aí com relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí todo um procedimento que é muito arriscado perante a sociedade, que ela não admite, a sociedade não admite 82% dos casos o não uso da liberação, né, da maconha e dos demais substâncias psicoativas. Deixa eu interrompê-la, já que você citou, há mais de um ano, o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal sobre institucionalidade do artigo que trata da descriminalização da maconha foi suspenso. Os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso já votaram a favor. Gilmar Mendes optou ainda pela descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal de qualquer substância psicoativa. Vários especialistas, porém, acham a descriminalização muito arriscada. Exatamente. Inclusive o Dr. Roberto Laranjeira, professor da Universidade Federal de São Paulo, ele coloca essa ressalva, que ele aguarda essa decisão perante a maioria absoluta da sociedade brasileira, uma vez que isso esteja de acordo, precisam ser colocadas normas adequadas para que a sociedade, de fato, faça uso da inclusão de 3 pontos, né? Inclusão no currículo, na grade curricular, sobre os métodos de prevenção, sobre a questão da violência e a gravidez precoce. Né? Em 2014, o Datafolha fez uma pesquisa dizendo que 82% é contra o uso da maconha, né, por livre espontânea vontade. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui. Claro. Porque eu conheço um pouco da questão educacional no estado de São Paulo e também na prefeitura, conheço até a rede enorme. Todas essas políticas de prevenção, seja DST/AIDS, seja gravidez precoce, seja drogadição, elas já existem. Quer dizer, não há uma necessidade de se questionar educacionalmente inserir ou não. Uma lei. Inserir ou não no currículo, percebe? É ação, né, você doutora? Você tem, dentro da estrutura educacional da Secretaria de Estado, projetos executados, seja por ONGs ou políticas internas, destinadas a esse fim de prevenção. Então, é o que eu digo, não falta informação. É mentira quem disser que o jovem ou adolescente, as famílias, não têm ciência desses temas que são temas nevrálgicos. O que eu não sei é como controlar esse acesso desse jovem à droga. Doutora Lúcia,
eu queria fazer um contraponto aqui, falar um pouquinho sobre a lei de drogas hoje. Há uma interpretação da sociedade que portar droga em pequenas quantidades para uso próprio é um fato que não gera punição. Sim. Na verdade, isso não acontece. Isso é um crime, né? Sim. Só que não há prisão. E eu quero ressaltar também a questão pedagógica que a nossa lei, a lei de drogas, já trata, dizendo que aquele que é surpreendido com uma pequena quantidade de droga para uso próprio, ele pode ser colocado num curso, numa conferência, num debate, para que ele seja melhor alertado sobre as questões da droga. Logicamente, quem decide se vai deixar ou não de usar uma substância É a própria pessoa, é o usuário da droga. Mas nós temos que ajudá-lo no sentido de dar informação. E tem mais um dado Mas que eu você acha penso... que eles não têm informação? Algumas vezes sim. Na dependência da ele não consegue discernir se ele pode ficar longe dessa droga. Mas aí o senhor já está colocando um estágio mais avançado, sem uma dúvida. dependência real, né? Sem Nós dúvida. estamos falando do crime e a dependência. E é exatamente o que o Supremo está decidindo é se é crime ou não é. Porque o Supremo porte. não está decidindo. O que deve decidir Ainda é não. isso. O que deverá decidir é isso. Essa Suspense, né? descriminalização. Eu sou a favor da É descriminalização. isso que eu ia colocar, o que o governo, o que o Supremo não está Das decidindo. pequenas. Pois não. Não, é que a doutora Lúcia falou assim, eu não sei como evitar, né, essa questão do acesso às drogas, Então, né? talvez Mas você liberando, você Então, evite. exatamente, Nós isso é uma vamos questão de, testar coisas isso é uma novas. questão de O política brasileiro criminal. resiste. Porque, veja só, o acesso ao álcool é permitido. Não é isso? A partir dos Sim, 18 sim. anos. Então, como é que você evitaria? Vamos imaginar... que Aliás, eu não posso nunca perder a oportunidade de você falar acesso ao álcool. Né? Eu não vejo do governo o mesmo empenho no combate ao alcoolismo como ele faz com o cigarro. O cigarro, a pessoa que fuma, ela está se prejudicando. Quem bebe, nós temos notícias e mais notícias do cara que atropelou a mãe. E o governo continua olhando O nosso o alcoolismo. Exato, é a Sim, questão... mas o cigarro... Sim, o nosso país faz questão do seguinte, é uma inversão, eu acho que de valores. Sim. Aqui é uma crítica Esse que é eu o faço. ponto. As minorias exigem das maiorias, veja só, que elas aceitem a sua condição, aquilo que eles entendem por verdade. As maiorias têm a obrigação de respeitar as minorias, seja em qualquer valor que essas minorias entendam que é legítimo para elas. Agora, impor a essas maiorias que elas façam uma adesão à causa das minorias, que é o que a gente vê, seja em vários segmentos, não quero detalhar está errado. É como a questão do cigarro. Veja como a lógica é simples. O cigarro prejudica a pessoa, especialmente que fuma. Ela tinha numa lei anterior ambientes onde ela tinha um isolamento de fumantes e não fumantes. Hoje é só na área externa, mas isso não se limita assim. O fumante é descriminalizado como se ele fosse um marginal. Sim, mas é exatamente interrompido, doutor Que Marcelo, por isso. Que é E a pessoa justamente a que questão bebe da política e é pública. descompensada pela bebida, seja na conduta, seja em ações que ela pode até chegar a cometer um crime, ninguém lembra de falar na mídia. Pois é, agora por hipótese, que a bebida alcoólica fosse proibida hoje no Brasil, nós teríamos um problema muito maior do que o da maconha. Porque pensa só, as pessoas continuariam buscando o acesso ao álcool. Então é uma questão de escolha, né, de política criminal dentro de uma organização do Estado para fazer efetivar essas políticas públicas. Esse é um problema que realmente não é fácil e não é a lei que vai resolver. É mão na massa. Né? A lei podia nem existir a lei. Né? Podia nem existir. Isso depende do que a gente entende que o Estado quer que seja para a gente. A gente quer um Estado paternalista? Ou a gente quer um Estado que não regule tantas coisas assim? Porque na medida em que a gente entende que o Estado tem que oferecer essas medidas e tudo mais, o Estado tem que cuidar do cidadão. Não é? Na Alemanha... Aí entra o que o Dr. Mário Sérgio se referiu, que é o estágio do tratamento. Pois é, na Alemanha, uma mulher que quer abortar, ela pode abortar até determinado período, mas ela passa por uma série de consultas públicas com médicos e psiquiatras, psicólogos,
orientando, dizendo, olha, o que pode acontecer com você se você abortar, se você não abortar é assim, eu te dou uma alternativa, você está pensando em abortar por quê? É uma questão financeira, é uma questão ideológica, o que é que está acontecendo? Então, ela pode escolher pelo aborto, mas pelo menos tem um substrato para tomar essa decisão. Isso a gente não vê muito, assim, em políticas públicas aqui no Brasil. Precisava ser realmente algo robusto. Doutor Marcelo, a sua proposta, a sua fala, mostra para a gente que investimento na questão da prevenção, do tratamento, da reinserção social é super necessário. Nós temos pouquíssimo investimento. O estigma que se recai sobre o dependente de drogas, sobre o abusador de drogas e sobre qualquer pessoa que perde um pouquinho assim o limite o que é do dependente, o que é abusador. Nós temos assim 3 Os senhores são estágios. operadores e eu sou leigo. Eu não sei nada. A pessoa que usa Graças a substâncias. Deus. Que bom. Aquele que usa uma substância psicoativa, Sim. aquele que usa de forma abusiva, ou seja, que passa a ter problemas, prejuízos, e foi demitido do seu emprego, ele bateu o carro, atropelou alguém em uso de álcool ou de drogas, e o dependente, que é aquele que está amplamente voltado a esse uso contínuo, as pessoas que a gente vê infelizmente nas vias públicas usando crack, cocaína. Esse pessoal da Cracolândia, são mais um muito, exemplo lamentável. muito provavelmente dependentes de drogas. Mas Então, ali, desculpa de interromper, a da Pois não. Cracolândia não é uma questão que nós estamos tratando aqui. Não, eu de sei, uma mas forma- para ali, citar... ali é mazela humana pura, são pessoas Perfeito. sem nenhum vínculo familiar, sem nenhum valor. Elas estão à margem, totalmente à margem Mas de nesse tudo. quadro que o Dr. Mário Sérgio citou, eu estou colocando as situações. Então, a Cracolândia de um dependente, aquele é o retrato lamentável que a sociedade imediatamente identifica. E que essa pessoa que inicia hoje pode chegar lá. Hein? Sim, sim. E o que ambos falaram, a questão do estigma, e quando a doutora Lúcia falou das minorias, a gente precisa parar de rotular e trabalhar com preconceito. Porque hoje o preconceito é muito grande com quem faz o uso de entorpecente, não é? Ficamos tratando a margem da sociedade. Parece que o abusador, quem utiliza o entorpecente, parece um criminoso. Mas se for álcool, não. Né? Então é uma coisa muito complexa. A gente precisa mudar culturalmente que também. você bebe socialmente. Tem, Não é essa? tem propaganda na televisão. Não é olha esse o só. retrato? Muito, Você né? Um bebe. estímulo Maior. para o consumo. Não é esse o retrato? Você Muito. bebe socialmente. Socialmente. O cara tem uma vida social muito Agora, intensa. qualquer dependência é Eu muito preciso- séria estruturalmente, Eu familiarmente. preciso um espaçozinho só para conversar com a Kátia Reis, da escola AFIPESP. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes e participantes do Gente que Fala. O Kátia, Natal Solidário AFIPESP 2016, campanha que se iniciou no dia 1º. A AFIPESP já realiza algumas ações sociais para apoiar instituições beneficentes. E como será a campanha do Natal Solidário 2016, Kátia? Então, Zancopé, a campanha do Natal Solidário, novamente promovida pela Coordenadoria Social da AFIPESP e por todas as unidades regionais do interior e litoral paulista, visa auxiliar e atender de forma básica as necessidades de crianças carentes de instituições beneficentes. Mas, Kátia, como esse auxílio é realizado? No Departamento de Coordenadoria Social. O associado ou quem quiser participar obtém os dados de uma criança de 2 a 4 anos de idade e de jovens de até 18 anos, para presenteá-las com roupas e brinquedos específicos para a sua idade. Bom, começou 1º de novembro, vai até quando? A campanha do CONFEC, que teve início no dia 1º de novembro, será encerrada em 5 de dezembro. Isso para que as pessoas participem, adotando uma criança ou um jovem de até 18 anos. Seria bacana se todos os nossos associados colaborassem com a ação, já que a associação está engajada em levar um Natal melhor para o maior número de crianças e jovens possível. Bom, nós estamos falando de uma campanha Natal Solidário, mas nós temos também o bazar de artesanato simultâneo nessa época na FIPESP, é isso? Então, neste ano, como em todos os outros, também teremos o Bazar de Artesanato, que será realizado no saguão da sede social da AFEPESP em 2 turmas, sendo a primeira no período de 28 de novembro a 2 de dezembro e a segunda no período de 5 a 9 de dezembro. Também as unidades regionais de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Marília, Osasco, Ribeirão Preto,
São Carlos, São José do Rio Preto e São José dos Campos estarão disponibilizando obras artesanais para quem tiver interesse em presentear amigos ou entes queridos com novidades exclusivas. Para saber mais informações sobre tudo que a FEPESP programa para os associados, é só acessar o site www.afepesp.org.br. Kátia Reis, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde. Esta parceria da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gente que Fala, trazendo informações não apenas aos associados, mas ao público em geral que nos acompanha. Hoje, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento do Ministério Público Democrático, com apoio da revista Justiça e Cidadania. Conosco o advogado Dr. Marcelo Crespo, advogada doutora Lúcia Bludeni, a empresária doutora Luciane Abramo e o procurador de Justiça, doutor Mário Sérgio Sobrinho, representando o movimento do Ministério Público Democrático. E eu interrompi exatamente quando fui conversar com a Kátia, doutor Mário Sérgio. Com uma causa muito justa, diga-se de passagem. Eu queria só também lembrar, Zancopé, e os nossos colegas, essa possibilidade que a Justiça tem hoje, com a vigência do artigo 28 da Lei de Drogas, de encaminhar pessoas para uma reflexão, pessoas que foram abordadas com pequenas quantidades de droga, para uma reflexão, para uma análise da sua própria situação, dos prejuízos que ela está sofrendo, podem ser vistos na prática. O Ministério Público de São Paulo, aqui em São Paulo, em São José dos Campos, em Barueri, aqui pertinho, faz um trabalho chamada justiça terapêutica. A gente consegue, em casos de porte de droga para uso próprio, com apoio de grupos de mútua ajuda, com apoio da área da saúde, fazer com que essa pessoa vá até um CAPS Drogas, ao AME da Vila Maria, que é um ambulatório especializado para tratamento de alcoolismo e drogadição, ou vá para um grupo de mútua ajuda, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Associação de Alcoólicos de São Paulo, e ele tem ali... Amor Exigente, esse nome eu nunca ouvi. Amor Exigente é uma entidade que trabalha em favor de famílias e de pessoas que abusam de álcool e outras drogas, no aspecto de mostrar para aquela família, para aquela pessoa, que existe saída, que existe a possibilidade de, com amor, né, mas também com um pouco de responsabilidade, ela mudar o seu comportamento e ficar melhor. Doutor Mário Sérgio, quando o doutor Marcelo Crespo se refere ao número de leis, e os nossos legisladores imediatamente já criam uma nova lei, o senhor descreve a atuação da sociedade, não o Ministério Público junto com a sociedade. Não é o aspecto legal nessa história, mas a sociedade se mobiliza. Doutora Lúcia é que está fazendo... Ele falou do CAPS, Sim. do Instituto de Equipamento Público. Sim. Veja só, então veja que é o que eu falei, eu não estou maluca. Ótimo. Você tem um monte de equipamento público atuando, você tem só um cita monte de siglas. ONGs, a sociedade Mas civil quando a gente organizada... só cita as siglas, né, fica difícil de localizar esses equipamentos Então. públicos. Então a gente tem que esclarecer. Isso eu acho que nem todos os brasileiros sabem, mas eu acho que tem muita informação nisso. Não É tem, o doutor? Centro de Atenção Psicossocial Álcool Sim. e Drogas, são os CAPs AD, que existem no território nacional. Infelizmente, ainda em número inferior à demanda. O ambulatório médico de especialidades, especializado em álcool e drogas aqui de São Paulo, eu cito da Vila Maria, que tem uma grande proximidade com o trabalho da Promotoria de Justiça Criminal de Santana. Mas nós temos outros, em outros bairros. Em diversos bairros. São Então, Paulo tem uma Nós rede. temos muita coisa que o próprio equipamento público já desenvolve. E os grupos de mútua ajuda, que são a sociedade ativa, pensando na questão da dependência às drogas, da dependência ao álcool e com amor, trabalhando em favor deles. Sociedade no trabalho excepcional. Até porque, como a doutora comenta, apenas leis, né, não cabe. Uma vez que a sociedade se mobilize, nós conseguimos juntos ter um convívio melhor, ajudando essas pessoas que de fato não tem, por mais que existam a situação, olha, eu vou usar porque eu desejo, porque eu quero, mas muita gente usa inconscientemente e ela usa de uma maneira sem saber o que está fazendo, né? Então,
bacana esse apoio social para que a gente possa contribuir e apoiá-los de uma maneira bacana, de uma maneira que a sociedade possa se mobilizar e atender aí, acender uma luzinha para poder verificar, será que eu realmente posso usar, eu faço uso consciente disso? Doutora Lúcia, aliás, tem um evento que está coordenando na Assembleia. Eu vou aproveitar para fazer uma propagandazinha. Eu coordeno um evento que vai ocorrer dia 28 e 29 agora de novembro, lá na Assembleia Legislativa, através do Instituto Legislativo Paulista, o ILP, que é exatamente sobre o chamado terceiro setor, sobre pontos pragmáticos. Afinal, eu presido essa comissão na ordem há 12 anos, não é pouco tempo não, e é um cenário que a gente vem construindo, um cenário jurídico, um cenário de atividade dos advogados, mas também de execução de políticas públicas. Então, nós temos muita proximidade com o próprio Ministério Público, enfim. Mas, voltando ao curso, este curso, que vai ocorrer dia 28 e 29, vai tratar também de uma lei nova, que é a Lei 13.019. Outra lei, que muda bastante a forma como o Estado, em parceria com essas organizações sem fins lucrativos, vai repassar recursos. Que ótimo. Não serão mais permitidos os convênios, apenas os 2 novos instrumentos jurídicos trazidos pela lei, que é o termo de colaboração e o termo de fomento. Então, fica aqui, é das 9 às 18, com vários palestrantes, no dia 28 e 29 de novembro, na Assembleia Legislativa, integralmente gratuita. É só acessar lá o site e procurar. Estarei presente. Que bom. Com muito prazer. Tem algumas perguntas que nós recebemos aqui no Gente que Fala. Nosso indefectível Jaime do Jardim Bonfilholi, ele coloca para todos: com o resultado das eleições, não só no Brasil, mas em outros países, principalmente a vitória de Trump nos Estados Unidos, é possível avaliar que o político está perdendo o monopólio da política? Acho que já faz uma relação aqui com a eleição do Dória, né? Porque não político é o Dória e pouquíssimo e o Trump agora. Seria isso, doutor Marcelo? Doutor... Olha, me parece que é um cansaço geral da sociedade com o status quo, né? Tanto aqui quanto lá. Nós temos as nossas mazelas aqui, eles têm as preocupações deles lá, e, lamentavelmente, sob a minha perspectiva, a Hillary também não era uma boa candidata. Eu acho que eles ficaram entre a cruz e a espada também. E muitas vezes a gente tem... Ali não dava nem para dizer qual é o menos ruim. Pois é, inclusive o pessoal chegou a fazer umas brincadeiras na internet, assim, a vantagem do Trump é que não é a Hillary, a desvantagem é que é o Trump. E fazia o contrário, a vantagem da Hillary é que não é o Trump, e a desvantagem é que é a Hillary. Porque, enfim, nós estamos todos cansados, a gente precisava realmente mudar. Agora, no Brasil, me parece que isso só mudaria se a gente mudasse o sistema eleitoral, né? E aí é uma mudança muito mais complexa, e se eu for começar a comentar aqui, eu vou me estender demais. Mas acho que a gente até avançou um pouquinho nisso, na questão do financiamento, né, de campanha. Isso mudou bastante já dessa vez esse ano. Eu não tenho certeza eu não tenho certeza que a proibição do financiamento por empresas melhorou. A mudança é muito pequena. Não, né? e nós vimos que alguns casos, inclusive no Nordeste, não só, mas a quantidade de laranjas que fizeram doações... Doutor, para burlar... Sempre vai haver. Nunca vai faltar ninguém. Pois é. Não vai faltar gente, aliás. Gênios, mas não então, faltarão gênios. Então, mas então, problema mas eu não é acho que para empresas. quem age de forma correta, você vê que foram campanhas muito menos faraônicas. Você teve não, menos para burlar sujeira. não faltam gênios. Não. Assim, porque o cara que... Ele perde um tempão pensando nisso. Quer dizer, uma mente prodigiosa. É profissional. Dele É profissional do pro crime. bem, né? Ampliar as estratégias. Doutor Mário Sérgio também, interessado a Luciana, e pergunta da Cláudia do Ipiranga: o andamento no Congresso da aprovação das 10 medidas contra a corrupção lançadas pelo Ministério Público. É interessada a Luciana e o doutor Mário Sérgio. Olha, Cláudia do Ipiranga que pergunta. eu não acompanho diretamente essa tramitação no Congresso, mas eu penso que houve um debate nacional bastante intenso e com um número assim, bastante significativo de propostas muito bem debatidas e sedimentadas na sociedade. Talvez algumas delas sofram algum tipo de restrição, de encaminhamento diverso, mas eu penso que por trás disso, Zancopé, a participação popular
nesse tipo de medida, e o apoio que a sociedade está dando é digno de nota, né? Nós estamos cansados dessa política que não é uma política que leva benefício, bem-estar, que não pensa no cidadão. Nós queremos a política trabalhando em nosso favor como cidadão, com pessoas que estão preocupadas no desenvolvimento da sociedade. Então, a corrupção, né, o desvio, o desmando, tem que ser algo que não pode se tornar tão fortemente perceptível. Ele tem que ser a exceção e não a regra, como infelizmente tem se tornado no nosso país. Mas aí eu vou me permitir, desculpa cortar, fazer um contraponto, que, sem dúvida, quando você pergunta para o cidadão se ele é a favor ou contra a corrupção, todos vão ser contra, exceto o corrupto, né? Me parece que todo mundo é contra a corrupção. Mas aí eu discordo um pouquinho do Dr. Mário Sérgio, porque a proposta do Ministério Público Federal, na verdade, quando a gente fala que foi uma proposta de lei popular, não foi. A proposta foi do Ministério Público Federal, que precisou arrecadar, né, conseguir as assinaturas. E fez o caminho inverso. Fez o caminho inverso, mas a questão é o seguinte, me parece que faltou muita transparência nessa proposta, porque primeiro você pegou as assinaturas e depois os projetos de lei foram apresentados na sua plenitude. Então, é claro que se você perguntar para alguém no meio da rua se é contra a corrupção, a pessoa vai assinar e vai dizer que é contra a corrupção. Mas o problema das 10 medidas... Né? É claro, o problema é o conteúdo. Porque perguntar se é contra a corrupção, todos nós somos. Não é? Então, o problema é o conteúdo. E me preocupa porque algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e algumas perspectivas que nós temos a partir do nosso cansaço social da corrupção estão legitimando algumas atuações que são antidemocráticas e que estão violando frontalmente os nossos direitos e garantias. E dentre essas propostas do Ministério Público, e eu digo do Ministério Público, apesar de formalmente ser da sociedade, existe lá a possibilidade de um flagrante preparado, que é o teste de integridade para os funcionários públicos, que é frontalmente inconstitucional, apenas para mencionar, e a validação de algumas provas ilícitas no processo de forma relativizada, né? O que eles chamam de relativização da prova ilícita. Veja, quando eu digo isso, eu não sou contra a corrupção, eu não sou a favor da corrupção, mas são medidas que, se elas forem implementadas, elas são absolutamente inconstitucionais e que vão permitir, por exemplo, que todos nós sejamos interceptados a qualquer momento sob uma desculpa de uma boa-fé. Então, precisa haver mais debate. O debate não aconteceu, sob a minha perspectiva, não aconteceu com a sociedade do jeito que precisa acontecer. Porque se você perguntar para a sociedade o que ela quer sangue. Ela quer o pessoal na cadeia, quer todo mundo preso, quer exposto em praça pública decapitado. Se for perguntar, muita gente vai para esse caminho. Então a gente não pode abrir desse jeito. Simplista, né? Sim. Então, que é o que o operador menos... do direito questiona muito, que eu estou compreendendo perfeitamente o ponto de vista do doutor, com o qual eu concordo. E como advogados, inclusive, a gente tem esse dever, entendeu? Não que a gente não... Veja, eu não estou dizendo aqui que nós estamos contra legislações, não é isso? Contra a punição da corrupção. O problema é como você vai conseguir tentar fala, quais são os métodos que você transforma como legítimos e, na verdade, são ilegítimos. E só para voltar uma coisinha. À luz da nossa Constituição e do devido processo legal. E muitas das propostas que estão ali, elas advêm do quê? Do não funcionamento da lei existente. Então, você não consegue cumprir a lei, então você muda a lei de novo para conseguir cumprir de um outro jeito. É um negócio louco, a gente não para de mudar a lei. Eu estou de acordo com todos eles. Principalmente quando se trata do método mais simplista, que realmente o brasileiro ele é nessa linha mais sanguinária, né? Cadeia, praça pública. Porém, é uma questão educacional. Eu vejo que não basta ter só as 10 medidas, mas sim algo de educação, algo que venha já do dia a dia, para que a gente possa estar trabalhando conjuntamente para evitar demais corrupções no nosso país. Doutora Lúcia, Marcos de Pinheiros pergunta a sua avaliação sobre o grande número de faculdades de direito no Brasil, muitas delas bem no interior do país. O Brasil é muito grande. Olha, esse é um problema seríssimo para o direito, né? Porque você montar uma faculdade de direito é muito simples. Você precisa de uma boa biblioteca e de professores com titulação de doutorado, tá? Enfim, mas seguindo leis específicas de ensino superior e tudo mais.
O problema é a qualidade do ensino. Como é que você passa? Quanto mais um professor sabe, mais ele vai passar, é óbvio. Não adianta eu ter ele só com um enfeite para conseguir a aprovação legal do curso e depois no dia a dia não ter um professor que entrega para o aluno um conhecimento interessante. Aí outros dirão, mas nós também temos uma população que não necessariamente consegue cursar os melhores cursos e, portanto, nós temos que lidar com a matéria-prima do jeito que ela está. E o seu dever enquanto professor é transformar aquele estado de pessoa, tá? Então, se ela teve um ensino primário, um ensino fundamental deficitário, cabe a você, professor do curso universitário, estimular aquele aluno para que ele busque. De fato, tem gente que supera essas barreiras. E o grande problema fica, quanta gente formada em bacharel e depois não consegue passar no exame da ordem. E o exame da ordem é um exame básico, é necessário, ele é fundamental para o exercício profissional. E a ordem tem esse poder, através do seu estatuto, de regulamentar a sua atividade profissional, inclusive de punir, né, o profissional na sua atividade. Então, qual é o cenário? A ordem hoje pode opinar na autorização desses cursos. E, inclusive, ela executa isso. E antes ela não tinha este poder. De alguns anos para cá, porque eu participei há muitos anos atrás de uma banca para avaliar a faculdade, e naquela época a gente não tinha um poder de vetar. Tá? Avaliava, mas não servia para nada. Não servia para nada. Hoje a ordem já tem esse. Que bom. Doutor Marcelo, uma última pergunta do José Antônio da Aclimação. É importante lembrar que nessa última eleição nos Estados Unidos, 6 estados aprovaram o uso da maconha para recreação em plebiscito realizado junto à eleição. Não, sem dúvida. Quer dizer, nos Estados Unidos, cada estado tem muito mais autonomia do que nós temos aqui. Porque lá eles são um federalismo real, né? O nosso federalismo aqui, ele é virtual. Então, aqui é difícil a gente pensar em alguma coisa que fosse resolvida de forma mais rápida, porque, por exemplo, de repente em São Paulo se admitiria a descriminalização, em outro estado não, ou vice-versa. Lá nos Estados Unidos eles conseguem ir fazendo isso por blocos. Então, a discussão aqui, como ela é praticamente nacional, a gente encontra esses entraves, né? É uma forma de desmembrar essa Sim, discussão. e os entraves não são só legais. Entram aí éticos, morais, religiosos e outras situações, inclusive preconceito. Mal comparando com os Estados Unidos, não há como desmembrar aqui. Como o senhor disse, os Não estados são autônomos. Não é possível. Cada um tem a nesse legislação ponto. própria e vota e determina como é o comportamento dentro do estado. Porque é só a União que pode dizer o que é crime, é só uma lei federal que pode determinar o que é crime. Então, se a gente for descriminalizar, precisaria ocorrer o que a gente chama de abolício criminis, né? A cessação da atividade criminosa por uma lei que deixa de considerar aquela situação criminosa. Se me permite, nós precisamos olhar exatamente essas experiências internacionais a respeito do uso recreativo de maconha e ter muita consciência que estados americanos, que Portugal, que Holanda, que Uruguai, são localidades que têm uma estrutura educacional, de saúde, de segurança, de ordem, diferenciadas do nosso país, que tem dimensão continental, tem uma população muito heterogênea e pouco habituada a cumprir certas regras. Então nós temos que olhar, acompanhar e não percebermos que se pode transferir ou trazer isso automaticamente para o nosso país. Eu penso que nós estamos assim passando por um momento em que a discussão da situação ela está desfocada na minha forma de pensar. Nós estamos deixando de pensar nas pessoas que precisam de prevenção, de tratamento e de reinserção social para a questão de abuso de drogas. Vou dar um único exemplo aqui, que as famílias são muito importantes para a prevenção. Tem um estudo feito que mostra que se os familiares se reunirem pelo menos 4 a 5 vezes por semana em refeições e os pais, pai, mãe, familiares, conversarem sobre os filhos, sobre abuso de álcool, abuso de drogas, num papo descontraído, como está fazendo você aqui nesse programa. Isso é um fator de proteção que leva a mais de 60% de evitar casos de abuso na própria família. Então, medidas às vezes simples, medidas bacanas, importantes,
que a sociedade precisa discutir e talvez não buscar só lá no exterior coisas que são importantes, mas fazer dentro de casa a sua lição de casa. Aproveitar um momento aqui, o plenário, gente que fala, gente do MPT que fala, tem o apoio da revista Justiça e Cidadania, mas este assunto aqui, plenário virtual do Supremo Tribunal Federal vai reafirmar para efeitos de repercussão geral jurisprudência agora dominante, segundo a qual a execução provisória da pena condenatória proferida em segundo grau não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. A decisão deve ser confirmada hoje e servirá de orientação para todas as instâncias da justiça. Eu, como sou leigo, o juridiquês aqui, eu preciso da tradução urgente. Outra questão nevrálgica para os advogados, no entendimento deles. Mas eu vou deixar para o doutor fazer seus comentários. Por isso que eu disse que... Porque eu também acho que tem limitações, sabe? Me parece que a questão é o seguinte, o nosso sistema... Depois eu vou ao Ministério Público. Claro. O Ministério Público vai ser a favor, os advogados não serão. Não, vamos fazer o seguinte, a defesa fala por último, a acusação fala primeiro. Mas eu também ponho ressalvas aí, porque Foguinho. a contumácia, né? A contumácia, eu acho que ela é determinante para você balizar um... Como é que eu fico? A acusação primeiro ou a defesa? Olha, aqui pela ordem é a acusação. Sim, não. Quis transgredir aqui. Vamos lá, doutor, então primeiro Doutor sobre a Marcelo. sua, para depois a Olha gente que aproveitar e questão defender. Sim. Veja bem, nós temos aqui no sistema processual penal brasileiro uma depuração dos fatos que vem na fase de investigação, na fase de inquérito. Isso passa por um juiz com todo o direito de ampla defesa, primeiro grau de jurisdição, que vai ser ou não confirmado por um tribunal, por um órgão colegiado, se exercitar o duplo grau de jurisdição, que normalmente se faz. O Supremo está dizendo para a gente que quando passou desse ponto, ou seja, o tribunal confirmou, pela dificuldade de se mudar o mérito da questão, já se dá início à execução da pena. Uma medida que é uma interpretação que eu vejo assim, dentro do contexto nacional, bastante importante, para evitar que recursos repetitivos, procrastinatórios e, às vezes, assim, ajuizados de uma maneira indevida, com todo respeito, podem levar a anos de discussão sobre a causa, gerando efeitos com a prescrição e outros efeitos que impedirão ou dificultarão muito o cumprimento da pena. Então, é uma questão nova, o Supremo está trazendo aqui uma interpretação muito pontual, eu penso que importante para o momento que o Brasil vive. Bom, a questão passa por diversas particularidades. Em primeiro lugar, eu acredito que o nosso sistema processual precisaria ser reformulado de uma forma mais ampla do que um entendimento assim. Concordo com o Dr. Mário quando a gente pensa que no primeiro e segundo grau a questão já foi analisada. Mas aí nós temos um problema pontual com o Estado de São Paulo, isso eu estou mencionando porque existe uma pesquisa que mostra em números, esses números são irrefutáveis. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o tribunal que mais descumpre a orientação do STJ. O que significa dizer que a jurisprudência do STJ não é observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso gera uma enormidade de recursos para o próprio STJ e para o Supremo, e aí a coisa começa a pegar fogo, por quê? Os recursos são inúteis? Veja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não cumpre a jurisprudência do Tribunal Superior. Então, o STJ, e aí não o Supremo, mas o STJ, uma das finalidades dele é unificar a jurisprudência nacional. Cada estado vai ter as suas decisões, e o STJ em algum momento tem que dizer, olha, o entendimento é este aqui. É claro que o magistrado tem a liberdade para decidir, mas se você tem uma orientação e se a função do tribunal do STJ é essa, então os tribunais deveriam seguir. Problema, 30% das decisões em habeas corpus do Estado de São Paulo são revertidas no STJ. O que significa dizer o seguinte, são 30% de decisões equivocadas, segundo o entendimento do STJ. Portanto, 30% de pessoas que estariam cumprindo pena sem precisar cumprir. Indevidamente. Então, isso, por si só, é um absurdo que é irrefutável. A gente tem números para mostrar. Agora, o problema vai além. Porque a partir do momento que você começa a questionar se o recurso é procrastinatório, veja, é o próprio Tribunal de Justiça que cria isso.
Porque se ele seguisse a jurisprudência do STJ, não haveria esses recursos. Então é uma coisa muito simples. É uma questão muito simples no sentido de se entender o problema. A discussão já teria sido encerrada claro, aqui. Não para se resolver, porque isso é uma questão cultural e de liberdade do judiciário e tudo mais. Então é complexo nessa perspectiva, mas é simples de identificar o problema. E com relação... Não cumpre a jurisprudência, eu consigo estabelecer uma nova discussão, Sim, uma porque nova alguém dúvida. precisa dizer em algum momento a palavra final. Em termos constitucionais é o Supremo, em termos de legislação federal é o STJ. Então, Superior. se o tribunal não vai seguir a jurisprudência do STJ, então para que tem o STJ? É uma questão de entendimento do sistema. E essa perspectiva de entendimentos diferentes gera essa perspectiva de, tem muito recurso, não precisa mais. É uma falácia dizer que existe recurso procrastinatório. Se a gente for analisar o processo do seu comecinho até o seu final, a única pessoa que tem prazo para valer é o advogado. O advogado perde o prazo, perdeu. O Ministério Público é um prazo impróprio. O juiz é um prazo impróprio. Se um juiz levar 5 meses para dar uma decisão, não acontece nada. Ele levou 5 meses. São 5 meses de alguém que pode estar preso, de alguém que pode estar esperando uma decisão, uma liberação de um patrimônio, alguma situação. Se o advogado não tem condição de ficar 5 meses, se você somar todos os prazos processuais da defesa... Marcelo, é importante a gente lembrar um pouquinho da informatização do processo, né? Esse mecanismo, essa ferramenta está ajudando bastante aqui em São Paulo. O tribunal é recentíssima na área criminal especialmente, né? Mas está levando julgamentos serem feitos com maior celeridade, maior rapidez, e o tribunal apreciar de forma mais ágil os recursos. Isso é importante. Isso ajudou muito, viu? O processo fiscal. Até porque o próprio magistrado tem liberdade de estar despachando até da casa dele, né? Não, sem dúvida. Veja só, então a questão ficou problema para os advogados, né, doutor? Porque a estrutura que a gente tem que ter dentro dos escritórios, da área de TI, é uma coisa absurda, porque o volume, a demanda, para você subir documento, as exigências, você tem que adequar, você tem que formatar, enfim, é um trabalho enorme para a gente. Luciane, uma última questão aqui. Em artigo publicado pelo Conjuro, o promotor Lauro Luiz Ribeiro afirma que 2 temas educacionais têm suscitado discussões em nosso país: reforma do ensino médio e a escola sem partido. Eu vou passar minha palavra para a doutora. Essa parte é algo mais em relação à educação. Olha, o que eu acho? Eu não vou nem me estender muito sobre exatamente o que é que você está me questionando, mas... Porque aqui a colocação é que isso deve ser discutido de forma mais ampla possível. Genericamente, a gente sabe que o professor é o formador de opinião perante o aluno. Não tem conversa. Da mesma forma como o professor, sabendo muito, ele passa muito e aquele aluno vai aprender mais, ele também é formador de opinião. A escola, o magistério, de um modo geral, estou falando no âmbito do Estado de São Paulo. Logicamente que a gente tem professores de vários partidos políticos, mas há uma vertente clara do PT dentro do nosso sistema de educação. Isso é claro para mim, eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Para ser mais abrangente, não seria a esquerda dentro do sistema de... Esquerda, vai. Esquerda. Para não ficar Para não especificamente, partidário. Né? E logicamente, se a esquerda é dominante Esquerda dentro... radical. Esquerda radical. Porque ser centro-esquerda é uma coisa. Sim. Ser esquerda radical é outra. Assim como ser centro-direita ou direita radical também... Tudo que é radical não é bom, na minha concepção. Né? Então, o que é que você tem dentro das... Só os radicais, é bom. Só para eles. Porque você não chega a consenso, com radicalismo você não chega a consenso, é horrível. Então, é isso aí. Eu acho que esse é um estigma que a gente tem dentro das escolas, isso é histórico, isso não é novo, tá? E o que se diz é isso aí, você não tem que ter... Doutor Mário Sérgio, 1 minuto só. Escola sem partido não significa escola sem debate, sem discussão, escola construindo cidadania. Eu penso que a situação que a gente vive no Brasil hoje é de falta de debate, de conversa, de diálogo entre professores e alunos, entre a comunidade escolar e o entorno dessa escola. A escola está isolada, Zancopé. A escola está sitiada por pessoas que não estão preocupadas com a educação. Então, eu penso que nós temos que ter a escola sem partido, logicamente, mas uma escola ativa, uma escola produtiva,
uma escola que esteja inserida na sociedade, tal qual a faculdade, que também não pode ficar de costas para a sociedade. A faculdade tem que estar perto, a faculdade tem que estar com projetos e ações que se integrem às necessidades sociais, para que a gente não veja assim, fenômenos de escolas que formam alunos que não têm condição de ser aprovados em concursos, que a gente veja escolas que estão aí no território, mas que a população não sabe que ela existe, nem sabe da sua finalidade. Então, escola sem partido, mas escola com cidadania. Luciane, repete o evento que você divulgou no início do Gente que Fala. Pois não. Instituto Não Aceito Corrupção está lançando agora, no dia 11 de dezembro, às 7 da manhã, uma corrida Não Aceito Corrupção. Todos convidados, todos os ouvintes, todas as pessoas que nos assistem, são 3, 5 e 10 quilômetros. O site para inscrição? Nãoaceitocorrupção.com.br. Luciane Abramo, agradeço a tua gentileza de participar do nosso Gente que Fala. Agradeço muito, Zancopé, a todos vocês, todos os presentes e que nos assistem e nos ouvem. Dr. Marcelo Crespo, sempre bom pelo. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço o debate aqui com todo mundo e a audiência. Doutora Lúcia Bludeni. Mais uma vez, muito obrigado, prazer em conhecê-los. Prazer todo nosso. O nosso Gente que Fala, gente do MPD que fala com apoio da revista Justiça e Cidadania, é possível graças à participação do movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, hoje aqui representado pelo Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Agradeço a tua gentileza. Agradeço ao Zancopé, aos colegas de mesa, ao Ministério Público Democrático, ao Ministério Público de São Paulo, e estamos juntos para trabalhar. Ótimo. Obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.